Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindes ao terceiro episódio da nossa série Atravessamentos das Não Monogamias. Esta série que tem como objetivo trazer um olhar e visibilidade para a diversidade das vivências não monogâmicas e lembrar-te que não estás sozinho nesta caminhada das vivências não mono. E para a live de hoje, esta live marca o início da Semana Internacional da Visibilidade, que foi o que deu origem a esta série de 20 lives que nós estamos a trazer aqui, e é o que dá origem a uns movimentos globais que nós vamos falar hoje. E para isso nós vamos ter aqui 4 pessoas connosco. Vou já chamar aqui mais de uma década na vivência e estudos das não monogamias. Olha ela aí! Há 5 anos que trabalha exclusivamente com relacionamentos, realizando atendimentos individuais, facilitando grupos de estudo, desenvolvendo ferramentas práticas para a comunicação, gestão emocional e construção de vínculos mais conscientes. Cofundadora da Ousar também, este movimento e comunidade que está à frente desta série, já participou também na organização dos eventos presenciais, online, que tem esta ponte entre Brasil e Portugal. E também criadora do Joga a Real, os teus vinhos, está aí, não é? Está atrás de ti. Aqui, ó. Tcharam! Então esta Ana vai ser uma das pessoas que vai estar aqui connosco e trazendo esta ponte Brasil-Portugal temos também duas pessoazinhas que estão a representar quem levou a Semana Internacional da Visibilidade Não Mono para estes dois países. Então vamos ver quem é que temos aqui para chamar. Vamos chamar aqui a Ilusca. Ali a Ilusca, consegues chamar? Que eu não estou a conseguir chamá-la. Dá para você clicar ali embaixo, convidar para. Eu acho que dá para convidar ela para participar. Ok, mas ela tem que aceitar. Sim. Então vou apresentando a Ilusca. A Ilusca é publicitária, mãe, ativista da não monogamia, descobriu que a liberdade de se conectar com múltiplas pessoas era um valor intrínseco. Olha ela aí! Após a perda do marido e um período de autodescoberta, ela abraçou relacionamentos sem rótulo e percebeu a naturalidade de amar e se relacionar além daquilo que é a norma. Fundadora da Agenda Não Mono, quem está a representar aqui a Semana da Visibilidade no Brasil, uma plataforma virtual de conexão para a comunidade não monogâmica no Brasil. A Ilusca é hoje uma autoridade no tema e atende pessoas através da escuta empática. A sua jornada de família tradicional a uma vida plena nas não monogamias é a prova que é possível encontrar o seu lugar no mundo e viver as dissidências com mais força e pertencimento, inspirando centenas de pessoas a se conectarem e encontrarem apoio. Muito bem-vinda! Obrigada, que linda apresentação, Última obrigada. pessoa, para depois vocês se apresentarem visualmente como é que estão aqui. Então, a última pessoa vai entrar pelo Poli Portugal, que é um coletivo politizado e apartidário que defende os direitos das pessoas não monogâmicas em Portugal, que já existe há mais de 20 anos e eu só descobri esta informação recentemente. Que divulgam informação, criam comunidades, eventos e aliam-se a demais causas dos direitos humanos. Quem vai estar a representar aqui o Poli Portugal é a Joana Gomes. Estás aí, Joana? Estou. Conseguem-me ouvir? Eu não estou a conseguir ouvir-te, não estou a conseguir ver. Ok. A câmera está em branco. Agora ok. sim! Estava escondida. Então, a Joana é ativista transfeminista com foco em direitos humanos, LGBTQIA+, não monogamias e neurodiversidade, estudante de Sociologia. Faz parte dos coletivos como o Poli Portugal, que está a representar hoje, e o Queer is Tech. Também é formadora na área da diversidade e da inclusão. E para trazer esta parte da inclusão, eu vou trazer aqui o meu nome, vou dizer os meus pronomes, de onde é que eu estou a falar, fazer uma breve descrição de como eu estou, do meu cenário, e depois passar a voz à Nai, Ilusca
e à Joana e começarmos a trazer este tema. Então, o meu nome é Karina, os meus pronomes é dela, ela. Sou uma mulher cis, branca, o meu cabelo é ruivo, olhos azuis. Hoje estou aqui com um vestido preto com umas plantas e atrás de mim também tem duas plantas, uma que eu adoro que é costela de Adão. E vocês? Estou de Lisboa hoje, estou a partir de Lisboa. Muito bem. Prazer, pessoal. Eu sou a Nayara Rosa. Falo aqui de Florianópolis, no Brasil. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, cacheados. Estou com uma blusa verde água, um casaco bem fofinho, cinza escuro e bege. E no meu fundo tem uma prateleira com várias plantas, quadros, pássaros, tem várias coisas. E um quadro também com várias flores. E Lusca? Eu sou Ilusca, ela dela, sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, mais de 40 anos, eu tenho meu cabelo rosa avermelhado, eu uso um vestido estampado com um cachecolzinho por cima, porque eu estou no Rio de Janeiro, mas aqui tá um friozinho, tá bom? E é isso. E Joana? Olá, sou a Joana Gomes, estou em Lisboa, tenho cabelo castanho comprido encaracolado, estou com um vestidinho amarelo que veio do Brasil, embora nunca lá tenha estado, mas já lá chegou à minha mão, e embora não se veja muito bem atrás de mim, está um quadro maravilhoso que eu trouxe da última vez que estive em Cuba, um dos vários, e que me acompanha aqui sempre na minha sala. Muito bem. Então vamos introduzir este tema da Semana da Visibilidade, né, que foi criada, não foi criada nem em Portugal nem no Brasil, foi criada pela Open. E começar por trazer como é que isto surgiu, como é que vocês, como é que o Polo Portugal, a Agenda Não Mono, decidiu trazer isto para estes países, como é que foi implementar isto. Então trazer esta parte da história primeiro para dar um contexto e depois começar a aprofundar. Queres começar, Ilusca? Posso? Obrigada. É bom a gente estar falando aqui, né? E a gente está construindo essa história junto, né? Eu acho que como que eu cheguei lá, né? Como que eu conheci a Open e esse projeto da semana. Nem era a semana, era o dia, né? Eu acho que depois da época que foi escolhida a bandeira do poliamor, acho que foi um pouco depois disso. Eu estava acompanhando vários coletivos dentro e fora do Brasil, e aí eu vi que esse coletivo tinha criado o Dia da Visibilidade Não Mono. Eu falei, nossa, que legal, vamos colaborar, vamos nos unir e tal. E aí a ideia era postagem, não era evento nem nada. Né? Eles estão em eventos, eventualmente aí inclusive eles têm uma entrada melhor até do que a gente aqui em Parada Gay e tal, eles conseguem ter uma entrada melhor do que a gente aqui no Brasil. Mas assim, não tinha um evento para esse dia. E aí eu também fiz lá minha postagem e falei, que legal, tomara que isso ganhe força. Só que ganhe força, a gente não tem que esperar dos outros, né? A gente tem que fazer essa força, né? Então no outro ano eu já estava de olho no que ia acontecer e aí já veio a proposta da semana. Aí eu falei, olha, vamos devagar, porque né, todos nós aqui, em geral, apesar de nós aqui trabalharmos com a monogamia também, a gente trabalha muito mais voluntariamente, tem muito mais coisas que a gente faz que é voluntariamente. Então, eu pensei, acho que as pessoas não vão ter tanto tempo assim para ficar pensando nos seus eventos, né? Então eu tentei deixar o máximo possível organizadinho para a pessoa poder chegar e, bom, eu vou fazer um evento tal, assim e tal, e o que eu preciso? Já está aqui, entendeu? E aí eu fiz a primeira semana. Oi? Tu recordas desse ano, o primeiro ano em que organizaste a semana aí? Esse está fazendo 3 anos agora. Fazendo 3 anos, da primeiro ano com a semana. 4 anos se contar o do dia, né?
Aí eu fiz uma semana só de eventos basicamente meus, porque eu fiz assim, online, presencial, 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 presencial. Só que os presenciais, eu acho que só eu estava organizando os outros não. Então, assim, sei lá, de 7 dias, 4, 5 era eu que estava organizando, mas era para as pessoas verem, e foi exatamente o que aconteceu. As pessoas que falam sobre não monogamia nas redes e nos coletivos começaram, nossa, que legal, tem uma semana, quero participar. Falei, opa, é aí que eu queria fisgar. Ano que vem, vamos embora, todo mundo junto. No outro ano, foi o ano passado, aí a gente já começou a ter, nós temos 35 eventos em diversos lugares do Brasil, muitos online, muitos presenciais, acho que até mais presencial, mas eu acho que até mais do que esse ano, não sei, não fiz o comparativo ainda, mas assim, foi muito legal, quer dizer, eu falei, opa, é isso, é chegar devagarzinho, dar um suporte para a pessoa não sentir que ela está sozinha e incentivar, porque tem aquela pessoa que fala assim, mas aqui na minha cidade não tem ninguém não mono. Ai, vamos lá, vai. O que você precisa para a gente sentar junto e fazer esse evento acontecer? Vamos lá, a gente vai encontrar essas pessoas. E aí chegamos nesse ano e a expectativa pela semana, principalmente no primeiro dia, é alta, né? A gente quer que cada vez mais pessoas vejam as não monogamias e que elas se sintam pertencentes, né? Porque, em geral, a gente escuta muito isso, a pessoa se sente sozinha no mundo. E ela não está sozinha, estamos nós aqui. Uhum. E o objetivo da semana é mesmo esse, né? Dar voz às pessoas não monogâmicas, trazer visibilidade dentro da comunidade para fora, para também poder desmistificar todos os preconceitos que existem. Então agora vou passar a palavra para a Joana. Aqui em Portugal já houve 2 eventos este fim de semana, pré-semana oficial. Queres falar um pouquinho, Joana, sobre este papel do Poli Portugal em trazer a semana para cá? O Poli Portugal é um coletivo politizado, altamente ativo a nível da divulgação das não monogamias, não só na vertente de criar comunidade e divulgar, mas também de lutar pelos direitos das pessoas não monogâmicas, pela visibilidade, pelo reconhecimento político, inclusive, dos nossos direitos e das nossas necessidades. E eu, quando regressei a Portugal há 3 anos atrás, tive a sorte de conhecer o Poli Portugal, porque eu também já vinha com as não monogamias da minha estada na Irlanda, onde fui infectada onde cresci nessa área. Era uma coisa que eu, quando fui para lá, já ia a pensar nisso a nível pessoal. Lá cresci muito a nível pessoal e a nível de comunidade, e quando voltei e vim à procura da comunidade, encontrei o Poli Portugal. Acho que eu encontrei eles encontraram-me a mim e começámos a colaborar. Enquanto parte do Poli Portugal, apanhei exatamente as semanas da visibilidade, embora o Poli já tenha um trabalho muito grande e muito antigo, não só na criação de comunidade, como também na luta por direitos e nesta visibilidade a muitos níveis, a nível social, a nível político. Assistimos ao nascimento de várias comunidades que têm crescido cada vez mais em Lisboa e fora de Lisboa. Estão a começar a surgir também cada vez mais comunidades fortes que nós tentamos também interagir e apoiar. Muito do que está a ser feito nesta altura é em colaboração com muitas dessas comunidades, uma colaboração estreita que tem crescido cada vez mais, todos os anos cresce a nível de um sem número de eventos que são feitos. E a Semana da Visibilidade é absolutamente fantástica. Temos, não é de agora que temos coisas para as famílias, temos coisas na divulgação, coisas que são absolutamente fundamentais para desmistificar esta questão, para fazer alguma educação sexual e relacional, principalmente num país onde ainda é tão difícil e tão precário obtê-la, e que os movimentos políticos, infelizmente, tendem a mover no passado mais recente no sentido contrário. Então este trabalho é ainda mais fundamental e tem sido fantástico. E ainda ontem tivemos uma sessão de conversa na biblioteca sobre direitos trans e não monogamias, onde eu também tive o prazer de participar enquanto pessoa oradora, juntamente com
com outra pessoa e onde houve um diálogo e uma conversa extremamente interessante com as pessoas que lá estavam, onde se falou de imensas coisas e eu acho que isso é absolutamente fundamental. E temos uma semana cheia de eventos com imensas coletivos e grupos que estão a participar de uma forma colaborativa. Eu acho isso absolutamente fantástico e muito não monogâmico. Muito bom. Nai, queres trazer para o contexto deste ano? Porque eu me sinto um bebezinho chegando, né, com duas pessoas que estão representando, né, esses movimentos gigantes mais antigos, né, que também já vem acontecendo tanto no Brasil e em Portugal. E hoje, né, eu quero deixar muito claro isso, que como Ousare, né, representando aqui a Ousare junto com a Karina, né, e também uma pessoa que eu sempre, né, tive muito ativa em querer fazer as coisas acontecerem, me inspirou muito o trabalho da Luz, que ela sempre foi uma referência para mim aqui no Brasil, né? Eu nem conhecia Pode Portugal, fui conhecer por conta da Karina depois, né? Mas a Ilusca sempre foi uma referência para mim desse lugar de conectar pessoas, juntar pessoas, trazer movimento, trazer visibilidade, porque a Ilusca faz isso aqui no Brasil o ano inteiro, né? Não é só na Semana da Visibilidade, né? Então, esse trabalho que a Ilusca tem feito ao longo de todos esses anos também inspirou, né, nós da Ousare aqui a criar movimentos dentro da semana, fora da semana, né, da gente expandir isso, porque principalmente por essa dor que a Ilusca trouxe, né, das pessoas se sentirem muitas vezes sozinhas, né, elas não saberem onde procurar contato, né, inclusive teve uma pessoa aqui, ó, PHRS Fit já perguntando, quero ser acolhido, perdido, onde eu acho gente em Lisboa. Eu falei, segue o Poli Portugal, né? Então, aqui a gente já. Esse é o intuito da gente ser referência, né, para essas pessoas que estão descobrindo, estão entendendo, muitas vezes na própria cidade não conhecem. Até porque a gente não sai, né? Escrito, sou não mono, né, na testa. E às vezes tem lugares que é muito difícil assumir essa identidade, né? Que as pessoas realmente são excluídas, elas realmente sofrem preconceito. Então tem muitas questões, né? Então é importante para quem tem a possibilidade, tem esse ativismo, né? Se colocar como farol para essas pessoas poderem encontrar as suas comunidades. Então eu fico, sim, extremamente grata e feliz de fazer parte, como Ousare, como Nayara, como Karina também, desse movimento juntas, assim, fortalecendo esse lugar das visibilidades para as múltiplas não monogamias, né? Então hoje a gente está participando da semana, temos lives todos os dias dessa semana. Aqui em Florianópolis a gente vai ter um evento presencial no domingo, trazendo debates, conhecimento para a galera aqui também, né, se conhecer. Então isso é muito maravilhoso. Eu tô muito animada e até para continuação, né? Porque inspirados nessa semana a gente também fez a continuação, a gente fez uma prorrogação, né? Se a gente fosse falar de Copa, né? Que o Brasil acabou, infelizmente, mas se a gente fosse falar de Copa, a gente quis fazer uma prorrogação da semana e criou mais lives, né? E continuamos aqui. Falou, não, é muito gostoso, a gente quer continuar. Então, inspirados pelo esse trabalho, a gente também continua, né? Com lives até o final do mês e eventos também. Então a gente está muito feliz de estar participando disso. Então, trazendo aqui que é isto que vocês trouxeram, né? Aos encontros online, há várias temáticas, várias rodas de conversa, mas também ao presencial, e o presencial é para encontrar a comunidade. Na agenda não mono, vocês encontram todos os lugares do Brasil que vai haver os eventos presenciais, e aqui em Portugal, para quem estava a perguntar, vai haver o Sunset dia 9, vai haver em Lisboa, né? Para quem é de Lisboa, vai haver também dia 10 Poly Night, sabes ao certo? Porque não sei se a Poly Night é organizado pela Poly ou pela Open. Não sei, tenho de ver porque eu infelizmente não vou conseguir participar de nada disso, vou ser operado amanhã, por isso. Com muita pena minha. Mas vocês também conseguem encontrar na agenda da Poly Portugal, vai haver encontros no Porto e em Coimbra, então vão estar 3 cidades a participar na visibilidade aqui em Portugal durante esta semana. E já que estamos a falar de novas cidades que estão a participar este ano ou que continuam a participar este ano, na vossa opinião, e agora trazendo até um pouquinho da vossa vivência pessoal, porquê que vocês acham que é tão importante esta semana existir? Vamos continuar com a mesma ordem, Luz, com a Joana, Nai. Vamos lá.
Eu acho que visibilidade e pertencimento são coisas muito importantes, né? É, é muito comum, vou me repetir nisso, mas eu acho que é importante. É muito comum você encontrar pessoas completamente sozinhas, né? Pessoas que se entendem não monogâmicas ou que não sabem por que são assim, porque às vezes não tem nem a nomenclatura, mas elas se sentem julgadas, se sentem não tem coragem de falar com ninguém, nem com os próprios amigos, né? Porque vai ser julgado, porque vai ouvir com certeza alguma coisa muito ruim. E quando a gente se une das mãos, esse caminho fica mais leve, esse caminho fica mais possível, esse caminho fica, sabe? Porque eu tô de mão dada contigo aqui, você sabe qual é a minha dor, eu sei qual é a sua dor, e vamos lá, vamos junto. Junto a gente vai, sozinha é mais difícil, né? E a visibilidade, eu acho que ela vem muito para isso, para dizer assim, nós existimos. Você pode não conhecer nenhum não monogâmico, mas não é porque eles não existem. Eles existem, eles estão aqui e eles estão escondidos, porque eles estão com medo de vocês. Porque vocês chegam pra gente e acham que a gente é uma aberração, né? E não é, né? Então, vou te mostrar quem eu sou, vamos se entender, né? Vem me ver quem eu sou, quem nós somos, né? E isso é um convite para dentro da comunidade e para fora da comunidade também, né? Eu fiz uma pesquisa na primeira semana, eu fiz uma pesquisa com o pessoal que participou de eventos durante a semana de visibilidade, e assim, eu tive um bom resultado de pessoas falando que decidiram se abrir para famílias e para amigos e família, depois de estarem recebendo aquelas informações, que se sentiram mais à vontade, que sabiam como abordar melhor e tal. Então eu vi que isso gerou um impacto. Aí nesse momento você fala assim, cara, é isso, vambora, entendeu? Vambora. E para ti, Joana? Enfim, alguém que já traz esta experiência de outras realidades, como ao Dia da Visibilidade Trans, como à Semana da Visibilidade Lésbica, eu acho que os princípios são exatamente os mesmos, ou seja, é absolutamente fundamental combater o estigma que ainda existe na sociedade, trazer uma visibilidade, uma normalização da nossa existência. Nem de propósito, ainda a semana que passou, eu ouvi alguém dizer sobre ser não monogâmico. Eu não sofro dessa doença, como se fosse uma coisa muito horrível. E acho que é absolutamente fundamental aquilo que tem acontecido, fazermos eventos para criar comunidade, sim, ou seja, são eventos virados para dentro e para acolher as pessoas que procuram encontrar outros que os compreendam, com quem possam falar, com quem possam esclarecer as suas dúvidas, as suas questões, as suas dificuldades que estão a ultrapassar, porque isto é um caminho como todos. Mas também eventos familiares, onde famílias não monogâmicas podem interagir umas com as outras, podem falar sobre como funciona, o que funciona para eles, e estão visíveis para a sociedade em geral, que não são uma meia dúzia de pessoas, são famílias, são constelações relacionais a funcionar de forma plena e de forma saudável, e inclusive eventos onde trazemos e trouxemos já especialistas relacionais consagrados, professores universitários, especialistas de psicologia em questões relacionais, a falar exatamente dos ensinamentos e dos princípios da não monogamia, que são válidos para todos os relacionamentos e que deviam estar presentes em todos os relacionamentos, independentemente da pessoa ser ou não ser monogâmica, ou que tipo de modelo relacional dentro das não monogamias adota. E isso é absolutamente fundamental. É preciso combater o estigma, é preciso criar comunidade, é preciso chegar à visibilidade para a população em geral e também para a visibilidade no sentido de começar a consagrar e exigir direitos
políticos, direitos que sejam reconhecidos legalmente para estas famílias, para estas constelações relacionais, que têm todo o direito a existir e que têm todo o direito a ser salvaguardados e não ser discriminados a cada dia, a cada passo, em questões. Ainda agora eu vou ser operada, vou estar hospitalizada pelo menos 3 dias e como é que é as pessoas que me podem visitar, quem me pode visitar, que rótulos têm de ter, não têm de ter, isto não tem de ser uma preocupação. Nós devemos poder ser acompanhados pelas pessoas que fazem parte da nossa constelação relacional, independentemente de rótulos ou de restrições ou o que seja. E isto é um direito que ainda não está consagrado e tem de ser consagrado, e isto precisa que esta visibilidade esteja na população em geral e que passe para o campo da esfera política e da esfera legal. E nós, no Poli Portugal, temos muito também a pretensão de trazer esse foco e ter muitas ações também direcionadas, obviamente para a criação de comunidade, obviamente para a divulgação, mas também para trazer isto para uma esfera de direitos têm de ser consagrados e de reconhecimento legal dos modelos relacionais variados, desta diversidade toda. Bem, como os áreas identificamos muito com ambos, então, Nai, podes fazer aí o entrelaçamento, trazendo agora essa parte. Eu não estou a ouvir. Não estamos a ouvir. Eu tinha fechado meu microfone. Muito bom ouvir vocês, gente. Meu coração tá pulando de alegria, assim, não cabe no meu peito. E eu sinto que vem dessa sensação que a Elusca começou trazendo sobre esse lugar de pertencimento como uma necessidade humana, uma necessidade básica, né? A gente tem esse lugar de pertencimento, se sentir visto, se sentir digno, né? Daquilo que a gente... da nossa vida, né? Então, eu vejo que tem um lugar de dignidade nesse lugar da visibilidade, né? De tornar algo palpável que muitas vezes eu nunca vi. Eu só sinto e eu não consigo expressar porque eu nem entendo direito o que está acontecendo, né? Então eu até, né, na clínica, nos meus acompanhamentos das pessoas que eu atendo, essa é a principal dor, né? De não poder fazer parte, não se sentir parte, não se sentir compreendido nessas questões. E eu percebo isso na minha vivência, né? O quanto eu tinha medo de compartilhar com as pessoas, porque eu não entendia direito o que eu estava vivendo, se era uma questão de caráter, né? Porque muitas pessoas falam que é uma questão de caráter, né? Então você não é uma pessoa boa porque você vive desse jeito. Então tem vários estigmas, né? Como a Joana estava trazendo aqui. Então, para mim, foi um processo muito importante eu encontrar outras pessoas que falavam sobre isso, que mostravam as suas vivências, que traziam as possibilidades. Porque aí existe esse outro processo que é a gente entender qual é a nossa forma de se relacionar e como que faz sentido pra gente viver aquilo, né? Então, entender como que cada relação faz sentido, entender como é que eu lido com os afetos, que é bem nessa parte relacional. E aí, ouvindo também, né, a Joana trazendo, eu vejo que tem uma esfera até de saúde pública, principalmente trabalhando muito com o público, né, de mulheres, né, e pessoas dissidentes que estão mais vulneráveis, o quanto que essa forma de enxergar relacionamentos que existe na nossa sociedade implica em relações que são naturalmente tóxicas, porque já partem do princípio de que aquela pessoa é nosso tudo, a gente precisa dela para tudo. Então, quando eu atendo, principalmente, né, mulheres e pessoas que estão em situações vulneráveis, por conta de relacionamentos, vem dentro de toda essa temática. Então, hoje eu participo também de outros núcleos, né, de apoio a mulheres que são contra a violência, e esse é o meu discurso, né? Eu trago que a violência ela não começa ali na relação, ela começa nesse discurso de que é se relacionar, do que é o amor, né? E que a gente aprende a entender isso. Então eu vejo que é uma questão de saúde também pública, né? A gente tem aqui um número de violência no Brasil, né, contra mulheres, contra pessoas trans, que é absurdo. E isso vem muito desse lugar do preconceito, né? De como a gente entende que as relações deveriam ser. Então, para mim, é uma questão que extrapola o relacional, vai para o político, vai para o social, vai para o econômico, porque também, né, as nossas estruturas financeiras não estão
prontas para famílias poliamorosas, para outras constituições familiares, né? Não tem suporte, estrutura, conhecimento para lidar com isso, né? Então, cada vez mais a gente precisa, sim, trazer a nossa comunidade não só para se conectar e se conhecer, mas para construir essa base, né, de direitos, de conhecimento, que é necessário para a gente poder viver um mundo mais justo, né, e de equidade. Então, eu falando como Nayara, né, e falando até do movimento do Osário, é muito esse lugar, né, como que a gente pode construir isso em conjunto, conectando as pessoas. Então, é para isso que serve para mim essa semana e a importância disso. E também, quando nós estávamos a falar, né, desta semana e da importância que surgiu muito forte em nós, assim, em mim e na Naide, nós queremos juntar, tipo, nós queremos juntar estes dois lugares, nós queremos movimentar em Portugal e nós queremos movimentar no Brasil, né? Tipo, isto já é para ser um movimento global, então quantas mais pessoas estiverem junto a trazer esta visibilidade, né, e a falar sobre vários temas que são importantes, né? A questão da saúde, a questão da política, né? Tanto que, por exemplo, no Brasil, a LONSCA tem o documento, né, com a proposta de um dia por semana falar determinado tema, porque são temas que nos atravessam e que nós precisamos trazer essa visibilidade. E agora, fazendo ponto daqui, né, este é o nosso objetivo, é nisto que nós estamos a lutar. E tem expectativas aí para esta semana de visibilidade? O que é que vocês... Ali do lado da Poli Portugal já houve 2 eventos, né? Mas ainda vai haver eventos quinta, sexta, sábado, em Lisboa, né? Em Coimbra e no Porto. E também aí pelo Brasil, em imensos lugares e no online, né? Eu gostava só de dizer que é muito interessante que a comunidade brasileira não monogâmica em Portugal, e em particular em Lisboa, é muito forte. Alguns destes coletivos que existem são primordialmente de pessoas oriundas do Brasil, não só, mas com uma presença muito grande, e tem enriquecido muito a comunidade não monogâmica e tem sido lindo crescer em conjunto. Até podemos mencionar mesmo, né, o Compartilha, que é um coletivo que as 3 pessoas que hoje estão à frente são as 3 pessoas brasileiras e que trazem também isso. E é muito bonito também ver assim, como os 3 coletivos em Lisboa, que é a cidade, né, a capital, que tem mais coletivos, como é que se relacionam entre eles e se ajudam e levam estes movimentos, até porque existe o Compartilha e o Poli. O Poli ele é bilíngue, né? Mas o Open ele é em inglês. Não, o Open também é bilíngue. O Open também já tem eventos em inglês e em português. O Poli faz mais em português, mas já começou a fazer algumas coisas em inglês também, porque existe uma grande comunidade de pessoas da Europa e de outros países que acaba por ser inglês a língua mais fácil de nos comunicarmos todos, porque existe uma grande comunidade estrangeira em Lisboa principalmente e no Porto muito, muito forte e crescente. E depois temos ainda os coletivos não oficiais, também fazem alguns convívios e algumas festas onde nós nos cruzámos há bem pouco tempo também, que também têm uma presença não monogâmica muito forte. E existe uma interação, ou seja, isto não são, e é importante entender que isto não são nem coletivos, nem organizações estanques. As pessoas fluem muito entre os vários coletivos, as várias organizações, os vários eventos. E há 1 ano e meio, 2 anos para cá, a colaboração tem sido muito estreita e cada vez maior entre de eventos são feitos já com pessoas que organizam de vários coletivos e que se juntam especificamente uma deste coletivo e uma daquela naquele evento, e depois há outro evento que já é eventos regulares que acontecem uma vez por mês. Neste momento nós temos eventos em Lisboa com uma regularidade semanal. Entre os vários coletivos, entre eventos que são organizados por pessoas de vários coletivos ou apenas de um coletivo, quase todas as semanas existe qualquer coisa a acontecer. Aliás, o grande problema para mim neste momento é que infelizmente calham alguns dos mesmos dias e nós não podemos estar em todo lado.
É horrível. Verdade. Mas que bom que é assim, porque pode chegar a mais pessoas e trazer ainda mais visibilidade. Eles, o que é que tu queres trazer? A começar por trazer esta parte aqui de como é que desejo há em ti, assim, já que estamos a trazer oficialmente, a começar oficialmente a semana, esta semana de visibilidade. Como é que está aí desse lado? Ah, é aquele nervosinho de estreia, né? Tipo, querer que tudo dê certo, que as pessoas venham, né? Enfim, nervosinho, mas é um nervosinho gostoso, é um nervosinho de tipo, ai gente, estamos aqui, caramba, sabe? Engraçado, realmente eu notei essa conexão, e eu falo muito, quando eu falo de comunidade, né, eu falo muito disso entre nós. A gente precisa estar junto, né, e não dividir, mas somar, né. Então, quando eu fiz a agenda pensando no Rio de Janeiro, onde eu tô. Aí a AD de São Paulo falou assim, não, Rio de Janeiro não. São Paulo, Brasil. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar do Brasil inteiro? Eu não tô lá, entendeu? Só que esse ano já divulguei evento de Portugal e vi que as pessoas foram. Tipo assim, caramba, eu não sabia que tinha evento em Portugal. Um monte de brasileiro morando em Portugal indo no evento. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que começar a publicar Portugal também? Mas se tiver que ser, vamos lá. Vamos lá, se é para somar, vamos embora. Mas normalmente eu faço só Brasil, mas eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas realmente responderam aquele chamado, né? Que a comunidade brasileira realmente estava querendo encontrar a comunidade não monogâmica em Portugal. Então, assim, tô ansiosa, tô feliz. Sei lá, um misto de coisas. É um misto de coisas. O entender que a gente está fazendo um trabalho bacana, mas que também é difícil, né? Quando a gente opta também por se colocar nesse lugar de dar a cara a tapa, a gente literalmente dá a cara a tapa, porque é a nossa cara que está aí, né, circulando. Então, assim, o primeiro a apanhar somos nós, né? E a gente se permitir, né, e dizer, vou estar nesse lugar, tá bom, tá tudo bem, bora lá, se tiver que ser, será, entendeu? Mas eu tô disposta, né, a tá aqui. Então, acho que é bem isso, que venha. E já deu certo, né? Já deu. Já é muito maior. Sim, tô arrepiada. Joana, queres trazer mais alguma coisa assim, como o Poli Portugal, ou mesmo como tu sentes assim, mais de um ano em que estão a trazer a semana? Claro que existem eventos, vários eventos já a acontecer sempre em Lisboa, todas as semanas, mas para esta semana existe algum desejo, alguma coisa que esteja aí alinhado com o Poli Portugal? Eu posso falar de mim pessoalmente, o meu desejo é que esta comunidade continue a tornar-se cada vez mais forte. E eu noto isso, nós também estamos envolvidos, o Poli Portugal e outros coletivos onde eu estou, como o Coiristé, por exemplo, na organização da Marcha do Orgulho de Lisboa. E é absolutamente lindo ver o bloco não monogâmico em que as pessoas dos vários coletivos combinam para se juntarem, para se encontrarem e procurarem as bandeiras não monogâmicas a voar no meio da Marcha do Orgulho de Lisboa, que isso já começa a acontecer noutras marchas também, que as bandeiras começam a espalhar-se em múltiplos eventos e que esta comunidade seja cada vez mais forte, independentemente das pessoas estarem num coletivo, estarem noutro, andarem entre coletivos. Isso não é importante. O importante é as pessoas colaborarem, estarem e a comunidade estar a crescer cada vez mais, o que nos torna também cada vez mais visíveis, e continuar a viver nos encontros que surgem, que já são regulares, sempre caras novas.
vão sempre aparecendo pessoas novas que vão ganhando a coragem de pela primeira vez aparecer, que viram em qualquer lado, ouviram falar em qualquer lado, foram a um evento, ouviram falar dos outros todos, cruzaram-se com alguém numa marcha e começaram a ouvir falar de um coletivo e de outro, e entraram em grupos do WhatsApp e começaram a seguir no Insta e de repente estão a começar a ir a milhares de sítios, a colocar dúvidas, a entenderem-se, a pensarem sobre questões que as afetam diretamente, a pensar sobre questões mais profundas que muitas vezes são faladas em alguns encontros onde se falam de questões como descolonialismo, como antirracismo, como direitos trans, como feminismo, como questões profundas de desconstrução social, e há pessoas que ainda estão a molhar os pés e aquilo ainda é tudo muito estranho, mas algumas coisas vão ficando e fazem sentido, há outras que já estão muito mais à vontade e falam com muito mais à vontade e vão-se falando de milhentas coisas e vão-se trazendo tópicos mais introdutórios e outros mais profundos, e as pessoas vão crescendo e esta comunidade cresce, e a verdade é que a cada evento que eu vou há sempre uma cara nova, ou duas ou três, e isso é absolutamente fantástico. E a minha esperança é exatamente essa, é que no fim desta semana hajam mais 10, 20, 30, 50, 100 pessoas que encontraram a comunidade e que vão começar a participar de forma mais regular, mais a medo, menos a medo dos eventos, dos vários eventos, dos múltiplos eventos, sejam grupos de mulheres, sejam grupos de homens, sejam convívios mais informais apenas para nos conhecermos, sejam eventos temáticos sobre assuntos específicos, sobre assuntos novos, sobre assuntos 1000 vezes batidos e que vão continuar a ser, como ciúmes e outros, mas que as pessoas vão vindo e vão aparecendo e vão sabendo e que vão entendendo o que faz sentido para elas, o que faz sentido para elas neste momento, porque nós somos sempre seres em evolução, e acho que a partir do momento que nós nos abrimos à desconstrução e a perguntarmos será que isto faz sentido para nós, essa abertura nunca mais se fecha. E estamos constantemente a aprender e a crescer e evoluir, por isso é absolutamente fundamental conhecermos o que é que faz sentido para nós e o que é que mais existe. Pode não fazer sentido para nós neste momento, mas pode vir a fazer sentido para nós noutro. E eu acho isso fantástico, por isso a grande esperança que eu tenho é que passada esta semana haja mais 100 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas na comunidade a usufruir e a crescer e a fazer-nos crescer também. Em conjunto. Eu queria dar uma contribuição aqui pelo seguinte: a minha vivência aqui é muito parecida com a de Joana. Prestar atenção que a gente recebe pessoas novas toda semana. Tem rostos novos todas as semanas. Sempre. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo aqui, que está acontecendo aí. É interessante a gente observar isso. Tem gente precisando e querendo. É sinal que está a funcionar. E o quanto é importante, né? Eu comecei por encontrar a não monogamia através de brasileiros, apesar de ter sido em Portugal. E lembro-me do impacto que teve. Não sei se a Mariana ainda está aí, mas quando surgiu os Ramboia com Moderação, que era aquele podcast que falava sobre as não monogamias, e que foi a primeira vez que eu ouvi portugueses a falar sobre isso. Então, tipo, o impacto que a visibilidade e trazer voz para isso, e que para mim antes era tipo, como é que eu posso viver isto aqui em Portugal? Como é que vai ser isto? Né? E agora voltar aqui para Portugal e estar a encontrar os coletivos ativos, vivos, a crescer, mesmo voltar a encontrar o Porto Não Monogâmico, que é o coletivo que me é mais perto de onde eu sou, os saltos que ele se tem dado ao longo dos anos com pessoas, e com pessoas que não estão só no Porto, mas que estão no Norte. E os Ramboia foram muito importantes para mim. Até isso é fantástico, o modo como as pessoas entre Lisboa e Porto cada vez mais viajam para participar pessoas de Lisboa que vão ao Porto participar de eventos, e pessoas do Porto que vêm a Lisboa especificamente participar de eventos. Isso é absolutamente fantástico.
Aham. Até porque. E depois temos aqui uma pergunta. Até porque Portugal, é assim, em comparação com o Brasil, se as pessoas se deslocam no Brasil para os movimentos não mono, nós aqui em Portugal também temos muita mais flexibilidade, não é? Antes de então desligar, vou trazer aqui uma pergunta que foi colocada, que é, e é uma pergunta super interessante. Que tipo de eventos funcionam melhor na vossa opinião? Assim, top 2, 3 que Por vocês que acham que, que funciona melhor. Que tipo de eventos? Que que tipo de. funciona melhor? Eu Sim, di- que dá mais resultado, que vocês podem interpretar o que funciona melhor. Para mim é, por exemplo, no Porto não monogâmico, os eventos de piqueniques funcionam super bem. As tertúlias Uhum, com os temas de ciúmes, com a parte relacional funciona muito bem. uhum, Dinâmicas funciona muito bem. Como é que vocês uhum. observam isso, por exemplo, no Polo de Portugal? Quais são os tipos de eventos que funcionam melhor? eu E diria também que falar. convívios funcionam super bem. Geralmente há, por exemplo, quando há festas, há os pequenos convívios, claro, mas o Polo e Portugal costuma organizar uma a duas vezes por ano uma grande festa, convívio e esgota. E esgota. Muitas pessoas Quando é participam. que é isso? Já houve uma este ano, não sei agora quando é que será a próxima. Eu estou no núcleo político, não estou na parte dos eventos que fazem um trabalho absolutamente maravilhoso. Mas já houve uma que foi absolutamente fantástica, a maior que alguma vez tivemos e pareceu-me com muita vontade de crescer, muita vontade de crescer. Por isso, esse funciona super bem. Essas grandes festas funcionam super bem. Obviamente que todos os coletivos têm, não tanto o Polo de Portugal, mas os outros têm eventos de convívio com muita regularidade. Obviamente que, no exemplo do Open e do Compartilha, estes eventos temáticos também funcionam muito bem, especialmente certos temas trazem muita gente. Há outros que são mais, se calhar, são mais difíceis, são mais desafiantes, não trazem tanta, mas certos temas trazem muita gente. Temas, se calhar, que são mais comuns, como os ciúmes, por exemplo, é um tema, é quase sempre um blockbuster, mas eu sinto que há, se calhar, porque também é muito importante para mim, porque já veio da minha experiência na Irlanda e também foi por aí que eu conheci o Poli Portugal cá e continua a existir eventos como o Poly Circle, eventos de partilha de pares que às vezes não há assim suficientes, onde as pessoas podem falar sobre a sua experiência, abrir a receber ou não conselhos e opiniões de outras pessoas, falarem de si, de como é que são as suas vivências, das suas dificuldades, dos seus anseios, dos seus medos, das suas ansiedades. Eu acho que esses eventos são muito importantes nas pessoas verdadeiramente crescerem, porque são lugares onde as pessoas podem falar sem julgamento, onde as pessoas podem partilhar aquilo que verdadeiramente lhes vai na alma e ouvir outras pessoas a fazer o mesmo. E obviamente que têm de ser eventos mais pequenos, mas eu acho que eles são absolutamente fundamentais. Se calhar não têm a popularidade que têm as festas, mas são absolutamente fundamentais. Eu sei que para mim, pessoalmente, foram onde eu mais cresci quando os presenciava na Irlanda. E quando os procurei em Portugal, encontrei exatamente esta comunidade absolutamente maravilhosa do Polo de Portugal, que obviamente depois fui conhecendo outras, mas onde também muitos projetos nascem dessas colaborações e dessas ligações que se fazem, como Lab No Mono e outros, crescem exatamente dessas interações e dessas partilhas e desses pensamentos coletivos em espaços seguros de partilhar medos, anseios, vivências, experiências, tipo, isto aconteceu-me, nunca, eu não sei o que fazer, alguém alguma vez viveu esta situação, isso é muito importante poder ser feito num espaço seguro. Festas são absolutamente fundamentais, criar comunidade é absolutamente fundamental, mas às vezes nós precisamos, tipo, eu estou a passar por um problema e eu preciso de input da comunidade, quem já passou por isto, soluções encontraram, funcionaram ou não funcionaram nestas situações e como é que eu posso lidar com isto? Porque é desafiante, é muito desafiante e entrar nas não monogamias vem com um sem número de desafios e barreiras e limitações e dificuldades a ultrapassar neste processo de crescimento e poder
falar abertamente disto sem julgamento e poder ouvir outras pessoas falar abertamente disto também sem julgamento é absolutamente fundamental, e é isso que eu diria que isso, mais do que tudo, é isso que nos cria uma âncora à comunidade, de saber que sim, estamos lá para a festa, sim, estamos lá para debater imensos tópicos, mas eu sei que quando eu preciso de rede de apoio, mesmo quando ainda não tenho, eu posso ir a um espaço destes e encontrar ali uma rede de apoio temporária e eventualmente criar uma rede de apoio permanente. Isto é absolutamente fundamental. Esta é a Então, para minha experiência. visibilidade das festas e para solidificar e criar raízes e laços, fortalecer a parte de rodas, partilhas e círculos, aqui na opinião da Joana. E mais? Eu penso que o que eu vejo, né, como agenda na Mono, a gente divulga os eventos que estão acontecendo, né? Então, meio que fica sabendo o que mais é feito, o que mais. Rodas de conversa, sejam em piqueniques ou não, ou em outros formatos, eu tenho visto que é o que mais acontece, né? Eu acho uma coisa interessante que eu acredito muito dentro da não monogamia, é que a gente se pretende estudar. Eu quero me relacionar com as pessoas, mas se relacionar com as pessoas, você não nasce com um drive instalado de como se relacionar com as pessoas, né? Não é assim, né? Então, a gente aqui nas não monogamias, a gente tem esse hábito da leitura, da troca, do entendimento, do buscar saber, né? Entender as psicologias, as questões de relacionamento, de como falar, né? De como ouvir, de como dar o consentimento, enfim, são coisas que a gente trabalha no dia a dia, porque é parte do nosso dia a dia, né? E não foi isso que nos foi ensinado na monogamia, né? Na monogamia é como se você nasce sabendo, e não tem como, porque não é assim, isso não é verdade, né? Eu vejo muito as rodas de conversa, piquenique funciona muito. Eu fazia um piquenique mensal, agora a Alice faz um encontro que também tem roda de conversa, que é mensal, que é maçonaria, excelente, inclusive, super recomendo. E durante um bom tempo eu fiz também o Amor Vivo. Amor Vivo é até um grupo interessante de destacar, porque o Amor Vivo é um dos grupos mais antigos do Brasil, é um grupo que não é só de bate-papo, de roda de conversa, ele é também de estudo, ele é também de debate, ele é um pouco mais abrangente. Então, são temas, né, separados, e às vezes tem um material de estudo para embasar, às vezes não, enfim. E o Amor Vivo era semanal, por 10 anos, entendeu? Semanal. E as pessoas iam, as pessoas estavam lá, entendeu? E mudou a vida de muita gente. Eu sei que mudou a minha e de tantas outras pessoas, né? Quando foi na pandemia, o Amor Vivo passou a ser virtual, porque não tinha jeito. E aí o Amor Vivo, ao invés de murchar, ele brilhou, porque começou a aparecer gente de vários lugares do mundo para assistir, que antes era presencial no Rio de Janeiro, então só tinha para carioca. Aí, de repente, a gente tinha pessoas de todos os lugares, e isso, de novo, eu me arrepio contando, porque é lindo ver que ele estava lá, e depois da pandemia, fizemos um esquema de híbrido. A gente ia presencialmente para um lugar aqui no Rio, mas a gente projetava na parede as pessoas que estavam assistindo online, e a interação acontecia, maravilhoso, graças ao Rafael, que fazia um excelente trabalho assim, nessa parte de tecnologia. Eu não saberia fazer o que ele fazia brilhantemente. E agora o Amor Vivo está online, por enquanto, mas é por enquanto. Inclusive, quarta-feira tem reunião do Amor Vivo, vamos falar de comunidade. Estejam aí. O link está direto na bio da agenda.
É o link já para entrar na sala. Quando der o horário, você só vai lá e entra. Muito bom. E Nai, o que é que tu vês aí na tua experiência, já trazendo aqui o fechamento para nos despedirmos desta live que é só o início de uma semana bem intensa. É só o começo, né, gente? Olha quanta coisa, que maravilhoso. Gratidão aí por compartilharem. Eu acredito que é isso, né? As pessoas estão buscando, elas querem. E é um espaço que é muito importante de ser um espaço seguro, onde as pessoas podem se identificar. E aí, nossa, tô aqui, eu fui anotando até as coisas para ser mais objetiva, porque eu acredito que das expectativas, além disso que vocês trouxeram, para mim é muito dessa união entre as pessoas que organizam esses eventos, que organizam esses coletivos, que estão na liderança desses movimentos, né? Para mim foi muito importante essa comunicação, né, com a Elusca, com as outras pessoas que estão na frente desses coletivos, para a gente se organizar para conseguir mobilizar isso, né? De uma forma organizada, ativa, se apoiando, né? Um apoiando o outro. Então, isso é uma expectativa muito grande minha, que a partir disso a gente começa a se unir mais, se organizar para criar mais movimentos, assim, né? Dessa forma, assim. E com relação aos eventos, né, que funcionam, eu tenho, né, eu tenho minha parte pessoal, assim, porque eu via muito isso. Eu via, aqui no Brasil tem começou um movimento muito legal na academia também, né, de congressos, de estudos, das pessoas falando tese, mestrado, defesa de doutorado, com o tema das não monogamias, o que é sensacional, porque isso tudo dá base de estudo para a gente mobilizar políticas públicas, por exemplo, né? Então a gente precisa desses movimentos. E eu também via muito, e aí talvez seja, né, a galera carioca, mas muito evento de festa. Muitas festas, onde a galera assim. É coisa de carioca, né? Não, Luz, pra falar a verdade, não é? A galera gosta de uma festa. Então eu via muitas festas, a galera assim, qualquer coisa, era desculpa pra se encontrar. E era muito legal, porque é isso. Ai, que bonitinho. E é muito legal porque é nesses ambientes de descontração que também se criam outros laços, onde a galera também explora outras coisas. E eu vim de uma experiência de retiros, experiências vivenciais, práticas, e eu ficava assim, eu gostaria de unir as duas coisas, sabe? Pegar a teoria, mas levar isso para a prática e ter ambientes seguros que as pessoas pudessem praticar essas comunicações, onde elas pudessem trocar coisas mais vulneráveis, onde precisa realmente de um cuidado na hora que a gente vai tocar em assuntos que são muito sensíveis. Quando a gente fala das dissidências, né, das violências, quando a gente fala dos preconceitos, quando a gente traz até a própria questão da sexualidade, né, que é super tabu. Então, que precisava de um ambiente mais seguro. Então, isso foi uma das coisas que inspirou muito a Usari a existir. Porque a gente queria criar experiências onde as pessoas pudessem vivenciar aquelas ferramentas, né? Então, não só ouvir falar, né? E não só trocar, mas também aprender na prática. Tá, e aí? Como é que eu falo sim? Como é que eu falo não? Marta aqui na nossa live, né? Que é um dos nossos embaixadores e que trabalha com consentimento somático. Então, vamos experimentar como é que é isso? Como é que a gente vive isso na prática e as pessoas começam a ter consciência na prática de como lidar, como falar, né? Então, no Usari a gente começou a trazer isso de forma nos eventos presenciais, eventos menores, né? Que daí eu sinto que é muito esse momento de conectar a galera, mas em eventos mais longos, onde a gente aprofundava esses temas, né? Que são as nossas imersões. E não tem como deixar de lado o online, que eu acho que é genial, né? Já que temos esse privilégio e esse momento de viver na tecnologia, é muito importante ter um online que conecta tudo isso, né? Então, eu estou muito animada para esses próximos eventos que vão acontecer, tanto online quanto presenciais, né? Porque existem esses dois, né, movimentos. E eu estou, assim, extremamente animada, porque aqui, ó, a Alice já deu o ar da graça aqui, já deu spoiler, vou estar na maçonaria, vou conhecer Ilusca presencialmente. Galera do Rio tá chegando, tô muito animada para conhecer vocês. Dia 31 estarei no Rio de Janeiro. Dia 25 estarei em Brasília, participando de um evento que vai acontecer lá. Então, assim, tô
super me movimentando eu acho que eu compartilho muito do que a Joana falou, porque assim, que tristeza ser um corpo limitado, porque eu queria estar em todos ao mesmo tempo, mas não dá, né? Então vamos fazer aqui, ó, Floripa dia 12, depois tem outros eventos, né? Enfim, tô indo em todos, assim, onde dá, eu tô indo. Tô muito animada, gente, muito feliz por participar daqui e conhecer vocês também. Obrigada. Quem sabe em breve em Portugal também. Em breve em Portugal também. Você vai eu conto ou você conta, Karina? Eu já contei todo mundo aqui. Em setembro eu vou para Portugal e a gente tá planejando, né? Fazer eventos aí em Portugal. Eu junto com a Karina já tá fazendo, né? A Karina já está fazendo, mas eu já chego em Portugal em setembro, com certeza. E vamos fazer eventos aí em setembro e outubro. E vou adorar te conhecer também, Joana. Vai ser incrível. Vai ser um prazer. Queria agradecer também muito, né? Estamos muito gratas por terem aberto esta semana connosco. Vai ser uma semana intensa. Amanhã temos duas, não uma, mas duas lives. Então vamos estar aqui direto até sexta-feira a trazer também visibilidade e reforço para esta semana e nos presenciais também. Então amanhã vemos-nos novamente. Muito obrigada, Ilusca, não só por estares aqui, mas por todo o teu trabalho. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada ao Poli Portugal, né? Também aqui como primeiro coletivo que trouxe isto para Portugal e que é ativo até hoje. E todo mundo na live é a seguir? Marima, é agora, 7 horas. Tô atrasada. Então sai daqui e vão ouvir a Gina Não Mono, Mar e A gente vai falar sobre Adventures. suporte não mono. Bem, estávamos a falar. Então, até já. Um beijo. E sigam para a live da Gina Não Mono, vai acontecer já já. Tchau, gente.